Olá, seja bem-vindo para mais este vídeo e é sempre um prazer contar com a sua audiência e hoje falarei sobre as testemunhas de Jeová e a política. Porque um dos ditados, ou pelo menos um dos jargões que dizem por aí, é que não se discute política, futebol e religião, certo? Bom, quanto ao futebol, nós sabemos que as pessoas estão, às vezes, se degradando nas arquibancadas, enquanto os jogadores saem abraçados, mesmo seus adversários. Então, não há porquê, quando falo discutir, não estou referindo a discutir, como no caso, talvez um engenheiro vai fazer um grande projeto, ele chama seus técnicos e discutem o assunto. Quer dizer, eles dialogam sobre o assunto, eu troco ideias, né? Esse é o sentido de discutir. Não estou falando no sentido de uma pessoa atacar a outra agressivamente com palavras, né? Não é nada disso. Então, discutir é no sentido pacífico, de raciocinar, correto? Então, quando se fala em política, as testemunhas de Jeová dizem que se a pessoa se envolver na política, ou ela simplesmente ir lá e não anular seu voto, por exemplo, ela está adquirindo o símbolo da besta ou da fera. Só porque os homens lá tomam a dianteira, né, os do corpo governante falaram isso, então passou a ser regra. Mas a política em si, ela está no dia a dia de cada um de nós, sabia? Tudo gira em torno da política. Até nos tempos bíblicos, lendo o livro de Esther, você vai ver que Esther, ela conseguiu evitar que os judeus fossem massacrados. Olha que era ocasião que o povo estava desguarnecido. Então ela fez uma jogada ali que foi, não que ela entrou no lado de um ou de outro. Então faz sentido sim a pessoa não se empolgar ou não tomar partido. Em alguns casos até é bom. No entanto, conforme eu disse, é bom a pessoa entender dos assuntos. Por quê? Porque quando se fala hoje sobre assuntos, as pessoas queixam, às vezes, da situação do país, da cidade, logo culpam os políticos, não é? De fato, em toda classe existem os bons e os ruins, certo? Tanto na área entre os próprios que deveriam defender o povo, são corruptos, não é? Não existe maus policiais, maus advogados, maus médicos, até tudo, até da sua profissão mesmo. Você nota que tem pessoas boas, honestas, sinceras, e tem aqueles que são os picaretas, vamos dizer. Aí eu pergunto, se você tivesse que vender um carro, ou se fosse lá um vendedor de carro em um estacionamento, em uma loja de venda de carros, para quem seria mais fácil vender um carro? Mesmo aquele carro que você sabe que é problemático. Seria para uma pessoa que entende de carro ou seria para uma pessoa que é leiga no assunto? É claro que aquela pessoa mais simplória, que não sabe nada, o vendedor vai falar qualquer coisa e ela vai acreditar.
Este é o ponto que eu quero destacar. Quando as pessoas dizem, eu não quero saber de política. Por quê? De fato, eles pensam que todos os políticos são corruptos. E de fato tem, sim. Hoje não vamos aqui negligenciar essa questão, né? Eles foram corrompidos ou corromperam no passado e hoje eles têm uma ficha, né? Que aí, se eles tentar fazer alguma lei, já chega alguma autoridade e diz, olha, se você aprovar tal lei, eu vou te desengavetar aquele processo, sabe? Então é um meio, por isso que existe sim, podemos até afirmar, mais políticos corruptos do que políticos corretos. Concorda? Por quê? Porque o próprio sistema age assim. Então, quando fala em política, eu acho, né, é meu modo de pensar, e talvez de muitos, que duas coisas, pelo menos, deveriam ser ensinadas nas escolas. Primeiro, né, não é primeiro, mas poderia ser uma das coisas. No nosso caso aqui, a primeira seria a política e também economia. Porque as pessoas que são mal informadas, elas não sabem o que se passa nos meios políticos nem nos meios econômicos. Às vezes chega no mercado e fala, olha, o preço desse arroz aqui está caro, está muito acima, como que um pobre vai poder comprar isso ou aquilo? Esse governo, né, já ouviu essa expressão? Então, quer dizer, culpam o governo. De fato, tem governos corruptos, ou tem congressos, né, que são formados pela Câmara dos Deputados e pelos senadores, ali tem sim muitos que são corruptos. Mas, e aí? Como é que se resolve isso? Brigando com eles? Queixando? Ou pensar como a Testemunha de Jeová fala, mas o novo mundo vai ter. No entanto, nós estamos vivendo o presente. E agora é preciso o quê? É preciso se informar. Correto? Se informar para não cair no mesmo erro que muitos caem. Qual é o erro que eles caem? Falar, eu não quero nem saber, deixa para lá. Não. Então inventaram esse termo, a Testemunha já vai inventar um termo, não é que inventaram, mas dizem que eles são neutros em questões políticas. Neutros. Olha só. A palavra neutro quer dizer o quê? Nem de um lado, nem do outro. Mas aí podemos raciocinar um pouquinho. Será que existe neutralidade total? Olha que não é difícil pensar. Por quê? Vamos dizer que quando a Bíblia diz que quando um governante ele é sábio, o povo se exalta, o povo fica feliz. Mas quando um governo tolo toma o poder, o povo padece. Entre o padecer e ser feliz, qual você prefere? É claro que ninguém é obrigado a ser um sofredor. Então não existe a neutralidade nesse caso. Por quê? Porque se você vai lá, fala, vou votar neste, que esse aqui é o melhor, aquele que respeita, como eu já falei aqui do Rei do Norte e o Rei do Sul. Qual governo está do lado do Rei do Norte e do lado do Rei do Sul? Então você vai ver que tem muitas coisas que o separam do outro. E são justamente aqueles pontos que são, uns é
mais a favor dos padrões morais e éticos do que o outro. Então você fala, eu não vou votar, não vou anular meu voto. Você está dando margem para aquele que até um ateu tomar posse e aí, como diz a Bíblia, o povo padece. Então veja que não existe neutralidade. Você deixar de apoiar um, você está apoiando o outro indiretamente. Você não está neutro. Como o próprio Jesus disse, quem não está do meu lado, está contra mim. Não é assim? Então, outros pontos que poderíamos também questionar aqui, quando eu digo aqui que as pessoas devem entender de economia, por quê? Porque as pessoas têm aquela mania hoje, tudo que se paga com cartão de crédito. Aí as pessoas falam, eu pago e não pago nada, porque o cartão é de graça, não tem anuidade. Então você não está pagando mais? Pense um pouco. Por que razão os bancos fornecem cartão de crédito? Por quê? Você sabe que é uma matemática aqui que dá para entender, sim. Porque os bancos enriquecem, enquanto que outras, vamos dizer, a indústria, por exemplo, e o comércio, sempre perde. E eles não sabem por quê. Porque cada vez que você faz uma compra, não é descontada de você a taxa, mas é descontada do vendedor, ou da loja, ou do comércio, e depois aquele dinheiro, vamos supor, pagou R$100, aí vai comprar, ele pode com aqueles R$100, ele poderia, se fosse em dinheiro, em espécie, pagar R$100, mas ele não vai pagar isso. Olha só, aí aquele dinheiro, se ele pagar um cartão de crédito, vamos por um posto de gasolina, aí vai tirar mais R$2,50. E assim vai. Se ele fizer várias transações no cartão de crédito, sobre aquele valor, vai, no fim, não sobrar praticamente nada. Isso significa o quê? Infração. E as pessoas não sabem disso. Não é mesmo? Então tem coisas que nós precisamos entender. Porque o mundo, ele gira em torno da economia e da política. Então, se ninguém quer saber disso, ou pelo menos pensar um pouquinho sobre esses dois pontos, o que vai acontecer? Você vai ficar sempre uma pessoa atrasada no seu modo de pensar, porque não teve a informação necessária. E não é só de informação bíblica que nós vivemos. No nosso cotidiano, precisamos saber, sim. Por isso, quando nós também falamos em adquirir ou ter mais conhecimento secular, né? Justamente porque as pessoas não são interessadas. Elas ligam a TV e ficam lá assistindo tudo que é mentira. Essa é a verdade. Veja, por exemplo, que os jornais, os telejornais, não têm mais credibilidade. Por que não procura um canal no YouTube, um canal que informa com notícias verídicas? E assim você vai entender melhor, certo? Então tudo depende do não ter preguiça de raciocinar. Esse é um ponto que eu vou destacar aqui hoje. Espero que tenha entendido. E a próxima vez continuarei falando ainda mais sobre outros assuntos. Por isso peço ainda que se inscreva no canal, né? Pode deixar o seu gostei ou não gostei. E aguardo você para o próximo vídeo. E até lá, o meu muito obrigado.